Concurso Uma Aventura Literária e Feira do Livro. Educadora Social. Dia do 4º ano. Transição ao cubo. Desporto escolar. Dia da Informática. Amostra de ciência. Olimpíadas da rádio. A hora do piropo na Rádio Radical. Muito boa tarde aos nossos ouvintes, que são cada vez mais e melhores. Eu sou a Bruna. Esta é a emissão 60 da Hora do Piropo. Boa tarde, eu sou o Matheus. A hora do piropo é aqui na Rádio Radical, a rádio da Escola Básica 23 de Maciel. Boa tarde, eu sou a Carolina. Aqui as notícias da semana passam do piropo online para a rádio. Boa tarde, eu sou a Luana. Hoje estamos com a Rádio Radical. E hoje vamos dar início ao nosso programa com a entrega de prémios do concurso Uma Aventura Literária. Realizou-se na passada sexta-feira, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, a cerimônia de entrega de prêmios. Prémios foram entregues a todos os primeiros, segundos e terceiros classificados de cada categoria. Os nossos colegas vencedores foram acompanhados pelos professores Ana Teresa Rodrigues, Cristina Santos, Isabel Amado Rodrigues e Gonçalo Bernardino. Após a cerimónia, a comitiva foi visitar a Feira do Livro de Lisboa. A propósito deste assunto, o João foi falar com as Matildes, e estas, por sua vez, falaram com a professora Isabel Amado Rodrigues. Vamos ouvir. Olá, eu sou o João e estou aqui com a Matilde Patrícia e com a Matilde Paz, que participaram na sexta-feira passada na entrega dos prémios de Uma Aventura Literária, em Lisboa, no pavilhão Carlos Lopes. Olá, Matildes. Olá. Olá. O que é que vocês têm para me dizer da sessão que decorreu na passada sexta-feira? Foi uma sessão boa, mas também cansativa, porque eu e a Matilde fomos umas das últimas a receber os prémios e tirar as fotos. Estavam lá muitas escolas, muita gente? Estavam, mas não estava assim tão cheio. Sim. Estava mais cheio de pessoas do que de alunos. Os alunos também são pessoas, eu corto Sim, esta parte. havia Eu corto bastantes... esta parte. Havia bastantes pessoas, sim, mas também havia muitos alunos. Podem-me descrever como é que foi a sessão, quem é que apresentou, como é que aconteceu, os miúdos iam lá receber os prémios, como é que funcionou? Aquilo era por anos, começou pré-escolar, depois havia as várias modalidades. Depois a cada modalidade, os 3 primeiros prémios, depois chamavam as pessoas dos 3 primeiros prémios, depois iam lá, tiravam foto com a autora e era mais ou menos isso. Depois Okay. E depois houve uma outra atividade que vocês participaram, que foi a ida à Feira do Livro, certo? Sim. Como é que correu essa... Gostaram de ir? Gostámos, só que gostávamos mais que fosse noutra banca, porque na banca onde nós fomos não tinham os livros que nós queríamos. E tu, Matilde, diz lá. Agora vou falar com a outra Matilde. Igualmente, porque nós tínhamos de escolher um livro da Caminho, só que não nos avisaram isso antes de escolhermos os outros livros. Ok, vocês iam com outra expectativa de outros livros e tiveram que escolher na caminho. Sim. Mas de qualquer modo escolheram um livro, certo? Sim, escolhemos, que eu me lembro, acho que foi o Diário da Camila. E Rosa, minha irmã Rosa, Alice Vieira. Ok, muito obrigado e muitos parabéns. Até à próxima. Obrigada. Tchau. Se não queres passar mal, ouve a Rádio Radical! Olá, eu sou a Matilde Patrício. E eu sou Matilde Paz e estamos aqui com a professora Isabel Amado Rodrigues. A professora vai falar-nos da sessão de entrega de prémios do concurso Uma Aventura Literária. E também da nossa ida à Feira do Livro de Lisboa. Boa tarde, professora Isabel. Olá, boa tarde. Como correu a sessão de entrega dos prémios do concurso Uma Aventura Literária? Penso que correu bem, foi na sexta-feira passada, no dia 26, em que os meninos aqui da escola, do 6º ano, que venceram a modalidade de desenho, primeiro lugar, e as meninas do 5º ano, que venceram a modalidade de Olimpíadas da Rádio, terceiro lugar. Fomos ao pavilhão Carlos Lopes, e onde houve uma sessão de boas-vindas, e em que foram entregues os prémios a todos aqueles que venceram o primeiro, o segundo e terceiro lugar.
E como foi a visita à Feira do Livro? Eu penso que as meninas que venceram o 3º lugar na modalidade do rádio queriam outros livros, mas de uma forma geral correu tudo muito bem. Trouxeram o livrinho, que depois foi escolhido com a ajuda da vendedora, e depois foram autografados pela Isabel Alçada e Ana Maria Magalhães. Muito obrigada, professora Isabel. Obrigada a vocês também. Rádio Radical, Rádio Школи основної 2-3 de Machiel. Muito obrigada e segue a emissão 60 da Hora do Piropo, agora com uma pergunta. O que é uma educadora social? A nossa escola tem uma, chama-se Magda Alemão, e a Iris foi falar com ela. Vamos ver se conseguimos responder à pergunta: o que é uma educadora social? Alô, Iris, podes entrar. Olá, eu sou Iris e estou aqui com a doutora Magda Alemão, que é educadora social na nossa escola. Boa tarde. Boa tarde, Iris. O que é educadora social? Olha, a educadora social é uma profissional que utiliza ferramentas para intervir nas problemáticas dos alunos e das suas famílias. Realiza atividades que visam a promoção e a integração social dos alunos e famílias em situação de risco, de exclusão social, vulnerabilidade, entre outras necessidades que possam ser identificadas. Trabalha em conjunto com a comunidade educativa, com os professores, com os psicólogos, com os terapeutas, com os assistentes operacionais, e é aqui feito esta articulação entre todos para o sucesso e bem-estar dos alunos, do agrupamento. Que tipo de intervenções faz habitualmente? Portanto, as intervenções são feitas em termos individuais com os alunos ou em pequenos grupos e com as suas famílias. Portanto, é feita uma intervenção sociopedagógica vocacionada para o trabalho de proximidade com os alunos e suas famílias. Essa intervenção visa trabalhar competências sociais, aumentar a autoestima, ajudar na definição dos trajetos de vida para o futuro, ajuda os alunos a identificar as suas potencialidades e capacidades, de modo a que possam ser autónomos e responsáveis no seu percurso de vida. Trabalha apenas na nossa escola ou trabalha nas outras? Eu trabalho no agrupamento de escolas Henriques Nogueira, o que implica trabalhar em todas as escolas do agrupamento. Portanto, eu venho aqui à 2-3 do Machial, vou às escolas do primeiro ciclo, nomeadamente à escola de Monte Redondo, de Mata Cães, do Ramalhal, e vou também às outras quando sou chamada e sempre que há necessidade que os professores solicitam a minha intervenção. E estou também na Henriques Nogueira, na Escola Secundária Henriques Nogueira. Quanto é que considera que o meu trabalho é gratificante? O meu trabalho é gratificante na medida que posso aqui agilizar e pôr a relação entre todos os envolvidos no processo de sucesso do aluno em questão. Portanto, trabalhando com todos aqueles que estão diretamente relacionados com o aluno e promovendo o seu sucesso. Portanto, é gratificante quando a gente vê realmente que os alunos atingem os seus objetivos e conseguem ter sucesso na vida. Ok, muito obrigada. Obrigada, Iris. Foi um prazer. Igualmente. Radio Radical es la radio de la Escuela Básica de Segón y Tercer de Maxial. Muito obrigada, doutora Magda. Obrigada, Iris. Ficámos esclarecidos. E a nossa emissão não para. Vamos já para os próximos 2 temas: Dia do 4º ano e Transição ao Cubo. Ambas as iniciativas são da responsabilidade do ATV e dinamizadas pela psicóloga Wanda Sousa. Na quarta-feira vieram visitar a nossa escola os colegas do 4º ano, das escolas do agrupamento. Realizaram-se várias atividades, entre elas um pad paper, para que os futuros alunos conheçam os vários espaços da escola. 2 grupos de alunos do 4º ano passaram pelo nosso estúdio e fizeram o programa Polivalente Radical. Quem sabe se algum deles não fará parte da equipa de rádio no próximo ano.
Para sabermos como correu o dia do 4º ano, enviamos a Sílvia, que foi falar com a psicóloga Wanda Souza. A Sílvia aproveitou a oportunidade para questionar a psicóloga sobre a transição ao cubo. Vamos ouvir. Boa tarde, eu sou a Sílvia e estou aqui com a psicóloga Wanda Souza, que nesta semana organizou atividades para os alunos do 4º e 6º ano. Que atividade ocorreu na quarta-feira com os alunos do 4º ano? Boa tarde. As atividades com os alunos do 4º ano, portanto, vieram os alunos das várias escolas do primeiro ciclo visitar a EB223 para conhecerem o espaço da escola, saberem identificar as salas de aulas, o funcionamento, as regras, de forma a sentirem-se mais preparados, melhor preparados nesta transição de ciclos. Ok, então o objetivo da atividade é a transição para eles para... Exatamente, para estarem preparados, conhecerem melhor. As escolas são muito diferentes, o tamanho, o número de alunos, a quantidade de professores que vão ter, as disciplinas, e o objetivo é precisamente promover o ajustamento nesta transição de ciclos. Ok, na sua opinião, como correu? Creio que correu bastante bem. Os alunos gostaram, fizemos um pad paper, eles fizeram isto de forma mais em formato de jogo e os alunos estavam bastante satisfeitos e mais tranquilos por terem conseguido corresponder bem à tarefa. Ok. E hoje está a desenvolver uma atividade com os alunos do 6º ano. E esta atividade em que consiste? Pronto, os alunos de 6º ano também estão aqui no final do ciclo, do 2º ciclo, e também estamos a fazer atividades no sentido de promover o ajustamento, mas nesta transição para o 3º ciclo, que é uma transição que passa mais despercebida, porque continua na mesma escola, mas que apresenta algumas diferenças e o objetivo também é eles perceberem as diferenças e terem maior capacidade de se ajustar e de se adaptarem ao 3º ciclo. De modo que tivemos um debate com uma professora de 3º ciclo para lhes dar esta perspectiva e falar com eles as semelhanças e as diferenças. E como correu? Como acha que correu? Eu creio que correu bastante bem. Os alunos foram também pondo as suas questões, tirando algumas dúvidas, perceberem as mudanças e o que é que vai implicar um maior número de disciplinas e até mesmo na carga horária, mas também perceber que há algumas semelhanças e que há estratégias que eles utilizam que já ajudam e que vão continuar a ser importantes no 3º ciclo. Ok. Muito obrigada, psicóloga Wanda Souza. Até à próxima. Obrigada. Rádio Radical da Escola EB 2.3 Maciel. Muito obrigada, Sílvia. Muito obrigada, psicóloga Wanda Souza. E agora desporto escolar, nomeadamente o encontro final de ginástica do Núcleo do Oeste, que decorreu esta semana, em Lisboa, no Jampiort. A nossa equipa foi acompanhada pelo professor João Alcobia e pela assistente operacional Amélia Santos. E foi com esta última que a Iris foi falar. Vamos ouvir. Olá, eu sou Iris e estou aqui com a Dona Amélia, nossa contínua da escola, que nos vai falar sobre uma atividade de ginástica que ocorreu ontem em Lisboa. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, Iris. Como é que acha que correu? Eu acho que sim, correu bem e eles divertiram-se muito. Acha que se eles pudessem repetir, voltariam a repetir outra vez? Ah, sim. Eles vinham mais contentes. O que é que tinha lá? Tinha a escalada, trampolins, 2 versões diferentes. Tinha uns géneros de uns tubos onde eles tinham do menor ao maior, onde eles tinham que estar, estavam presos com umas cordas. Aqueles que conseguiram iam até ao último, que era uns bons metros de altura. Só tivemos uma aluna que conseguiu, que foi a Tatiana Ministro. As outras foram onde puderam, onde o objetivo deles quiseram. Quantos alunos da nossa escola que foram? Foram 12. Ok, muito obrigada. De nada. Rádio Radical, a rádio da Escola Básica 23 de Maciel. Muito obrigada, Dona Amélia. Obrigada, Iris. Parece que foi bem divertido. Está a ouvir a Rádio Radical a transmitir do seu estúdio na Escola Básica 23 de Maciel.
Esta é a emissão 60 da Hora do Piropo. E depois do desporto, passamos para a informática. Decorreu ontem, quinta-feira, o Dia da Informática na Escola Secundária Henriques Nogueira. As turmas do 9B e 9C participaram deste evento, tendo os alunos corrido os vários espaços criados para este dia. A Iris aproveitou para falar com uma das professoras responsáveis pelo Dia da Informática, a professora Ana Almeida. Vamos ouvir. Olá, eu sou a Iris e estou aqui com a professora Ana Almeida, que nos vai falar do Dia da Informática, na Escola Secundária Henriques Nogueira. Bom dia. Olá, bom dia, Iris. O que é o Dia da Informática? O Dia da Informática é um dia que os alunos dos cursos de Informática e de Multimédia e os seus professores dão a possibilidade dos alunos da escola e do agrupamento, inclusive os vossos colegas, os teus colegas de Machial, terem a possibilidade de passar um dia diferente e conhecerem o que é que se passa a nível de informática, o que é que os vossos colegas nos cursos de Informática e de Multimédia fazem durante o ano letivo. Quais as propostas? As propostas que nós hoje tivemos para vós foram workshops de construção de páginas web, de software, para saberem que tipo de software é que existe, de multimédia, de hardware, de Arduino e robótica, incluindo a parte do Fab Lab, que todos os alunos do agrupamento podem vir cá fazer projetos, e também a parte da animação de desenhos, que faz parte do curso de multimédia. A quem se destina? Estas atividades destinam-se a todos os alunos do agrupamento, todos. E já agora, qual é o feedback que tens tido? O feedback tem sido positivo, portanto, eu tenho perguntado aos teus colegas do Machial se estão a gostar das atividades. Eles gostam mais de umas do que de outras, mas isso é tudo normal, incluindo os alunos que se inscreveram nestas atividades de cá, da Henriques Nogueira, têm gostado também. Portanto, o feedback tem sido muito positivo. Ok, muito obrigada. Obrigada eu, Iris. Rádio Radical, a rádio da Escola Básica 23 de Machial. Muito obrigada a ambas e bom trabalho. De seguida, a ciência, nomeadamente a ecologia e a preservação do ambiente. As turmas do 8º ano, na disciplina de Ciências Naturais, criaram um conjunto de cartazes que se encontram expostos na biblioteca. Outra atividade integrada no tema Amostra de Ciências decorreu ontem na biblioteca. Tratou-se de uma palestra por parte da Associação Ecocartaz, dada pelos técnicos Ana Silva e José Lousa, daquela associação. A palestra ocorreu na biblioteca e envolveu alunos do 8º ano. No final, a Joana aproveitou a presença destes técnicos na nossa escola para falar com um deles, o José Lousa. Vamos ouvir. Olá, eu sou a Joana e estou aqui com o José Lousa, da Associação Ecocartaz. Boa tarde, José Lousa. Boa tarde, Joana. O que é a Associação Ecocartaz? A associação é uma associação ecologista, aliás, o nome é mais completo do que isso, é Ecocartaz, movimento alternativo e ecologista, portanto tem duas vertentes, uma delas é a ecologia e uma outra é alterar comportamentos, maneiras de ver o mundo, etc., transformar, daí ser alternativo ao que é atualmente. Isto é o que é a associação. A associação existe há, deixa-me fazer contas de cabeça, que às vezes há 17 anos, 16, 17 anos, há ali um período, e começou com um grande fórum, nessa altura, em que tiveram presentes no cartaz toda a gente, praticamente quase todas as associações do país, etc., e foi o lançamento da Ecocartaz. A partir daí, a Ecocartaz vai vivendo a sua vida normal e diária. Nós estamos integrados numa série de organismos também, com os quais trabalhamos, mas tinhas mais perguntas a fazer. E continuamos. Era para perguntar que atividades dinamiza a associação e também quem se destinam. Exatamente. Neste momento, a nossa grande preocupação, que já vem de trás, aliás, é o Rio Tejo. O Rio Tejo está ameaçado por uma série de coisas. E o Tejo é fundamental para a nossa região. O Tejo é o sangue da nossa região. Toda a bacia hidrográfica do Tejo, todos nós vivemos da bacia hidrográfica do Tejo.
Não, o Tejo não é só aquele riozinho que vem desaguar no mar. Não, o Tejo é muito mais. São outros rios que desaguam no Tejo, todas as ribeiras, as águas subterrâneas, etc. Tudo isso é o Tejo. E o Tejo está ameaçado. Está ameaçado de várias maneiras, pelas poluições diversas, várias, isso, já todos nós temos ouvido falar nisso. Está ameaçado por alguns projetos que querem pôr um sem número de barragens ao longo do Tejo, um deles que é um projeto que anda por aí, relativamente recente, que é pôr desde... O Tejo neste momento ainda tem 200 km de rio livre, que são os 200 km finais, e querem enfiar 5 barragens nesses 200 km. Bom, com vários protestos, que é água para a rega, etc, etc, tudo isto, mas isto vai matar o Tejo de uma vez por todas. Em vez de ser um rio que corre, passa a ser uma sucessão de charcos, mais ou menos pantanosos, mais ou menos, ao fim e ao cabo, destruídos, enquanto que rio. Este é um dos problemas. Outro problema que existe no Rio Tejo, que é um problema que se fala pouco, mas que está lá e que pode acontecer no momento, são os 2 reatores da central nuclear de Almaraz, que estão a 100 km da nossa fronteira. São um acidente grave em Almaraz, estilo Chernobyl, que vai acontecer ao Tejo. É porque não há outra maneira de esvaziar a água que vai limpar e arrefecer o reator de Almaraz. É só pelo Tejo. O Tejo é uma das grandes preocupações. Depois, além disso, uma das nossas preocupações, até porque o Cartaz tem uma zona de lesíria do Tejo, estranho seria que nós não nos ocupássemos da agricultura, não é? É o nosso combate que nós temos em prol de uma agricultura mais sã, mais natural. Chamamos de agricultura biológica para facilitar as coisas. Nós preferimos o termo de agricultura ecológica, porque há várias correntes, estás a perceber? Há a permacultura, a agricultura biológica, há a biodinamia, há vários aspectos. No fundo vai tudo dar ao mesmo, mais ou menos, mais coisa, mesma coisa, vai tudo dar ao mesmo. Nós preferimos o termo agricultura ecológica para acabar com a história, ficarem todos incluídos e não ficar ninguém ofendido por não se falar nele. Pronto, é ecologicamente todos lá dentro. Nós dinamizamos uma horta no Cartaz, que tem neste momento 20 e tal utentes, que é uma horta biológica, bem entendido, que é um acordo que nós temos com a Câmara, eles cedem o terreno e a água, etc. E as pessoas não pagam nada e têm uma hortinha que podem utilizar, tem água, etc. Isto é um dos aspectos. Depois fazemos parte do movimento ibérico antinuclear, como era de esperar, não é? Do movimento Protege, que fomos também dos fundadores do movimento Protege, que é mais novo que é com a Cartaz, bem entendido, e somos membros. Neste momento já não fomos, porque aqui há 2 meses preferimos nos afastar por uma série de razões que agora não vêm ao caso, da Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente. E quer dizer, e tudo isto, e fazemos e tentamos contactar as pessoas nas diferentes freguesias no Cartaz. Neste momento estamos a fazer uma ronda por todas as freguesias. Umas vezes corre melhor, outras vezes corre pior, depende do número de pessoas que aparece, por todas as freguesias, e ir falar com as pessoas exatamente. Evidentemente que aqui isso é sobretudo para pessoas adultas, não é? Não será o mesmo nível de discurso, digamos assim, que nós apresentamos aqui na escola, que será feito nessa altura, será de outra maneira. Até porque normalmente selecionam 2 ou 3 temas que nós achemos que para aquela freguesia são mais interessantes, ou que eles peguem melhor, ou que eles estejam mais interessados, etc, etc. Normalmente fazemos isto de acordo com as juntas de freguesia, etc, etc. Neste momento. E depois temos um problema, e que fica aqui o apelo a toda a gente, toda a gente deste mundo, por favor, comecem a criar associações por todo o lado e defender. É que neste momento a situação do mundo é grave. Recentemente saiu um estudo de um grupo de cientistas suecos
Eu acho que eles não eram todos suecos, eram escandinavos, mas sobretudo suecos, em que eles tinham selecionado 9 parâmetros para analisar o estado do mundo. E em todos, exceto num, em todos os outros parâmetros, o da biodiversidade, dos estados dos solos, do clima, etc., tudo por aí abaixo, em todos estava no vermelho. Está tudo no vermelho. Está tudo no vermelho. Quando eles começaram a fazer o estudo, havia um outro que não estava no vermelho, que eram os oceanos. Já estão no vermelho também. O estado dos oceanos, quer dizer, por causa dos plásticos, por causa das poluições diversas, etc., por tudo isso. O único que não está no vermelho, para já, pode ser que venha, é a da camada do ozono. E oxalá nunca esteja no vermelho, porque se desaparece a camada do ozono, acabou a vida sobre o planeta. Porque é a camada do ozono que nos defende dos raios solares mortíferos. E são mortíferos. Se não houvesse ozono, não havia vida sobre a Terra. Talvez no fundo do oceano, no oceano fundo, houvesse lá umas coisinhas, mas não havia vida à face da Terra. É por isso que não há vida em Marte. Havia mais perguntas? Joana? E o que move nesta área? O que o move nesta área? O que me move a mim pessoalmente. Sim. Quer dizer, eu sou há mais de quantos anos? Eu estava aqui a fazer umas contas de cabeça, mas é há mais de 60, eu há cerca de 50 e muitos anos, quase 60, que eu sou militante ecologista, que vivi em França. E foi de lá, à volta de fins de 68, inícios de 69, que eu me tornei ecologista. E pura e simplesmente, no início, debaixo da influência de um jornalista. À época, jornalista de uma revista que ainda existe hoje, que é o Charlie Hebdo. Foi muito falado em determinada altura, porque houve um atentado e foram mortos praticamente todos os jornalistas do Charlie Hebdo. Eu, nos primeiros números do Charlie Hebdo, começou a ser publicado em finais de 68 e início de 69, não me recordo exatamente, aí tinha um jornalista que era ecologista, era o ecologista de serviço naquela revista. Eu, com 2 artigos, fiquei convencido. Portanto, mudei os aparelhos todos para aquele lado e tornei-me ecologista. E o movimento ecologista, curiosamente, começa nessa altura em França. Portanto, fui automaticamente bem recebido. Tive muitas discussões com os meus amigos, porque eles andavam por outras áreas, mas a coisa. Depois o tempo foi correndo, depois em 74 já podia vir a Portugal, portanto, depois de 25 de Abril. Fui das pessoas que fundaram o Movimento Ecológico Português, que foi o primeiro, em 16 de maio de 1974. Poucos anos depois morreu, e nessa altura, quando ele morreu, ainda não tinha regressado a Portugal, só regresso mais tarde, e depois, de certo modo, estive sempre ligado ou associações, movimentos que fossem de caráter nitidamente ecologista, da agricultura biológica. Fui dirigente da Associação Portuguesa de Agricultura Biológica durante alguns 20 anos, já nem sei, já me sentia móvel, as direções passavam e iam embora, não sei o quê, eu continuava durante muitos anos. E depois mais tarde, por razões várias, porque isto não é uma só pessoa não consegue fazer as coisas, não é? Precisa de encontrar alguém à volta, um grupo, um núcleo. Eu gosto, o tal núcleo duro para a coisa fazer. E um dia no Cartaz encontrou-se o núcleo duro e nasceu na Ecocartaz. Pronto, que já vai nos seus 16 anos. Agora é que fiz as contas, são 16 anos. Exatamente 16 anos, está a fazer 16 anos que a Ecocartaz começou. Uau. E quais são os problemas ecológicos mais graves que existem em Portugal? Todos. Temos todos. Vamos ter problemas gravíssimos com o problema da água. A água vai ser um dos grandes problemas. Se não surgirem outros, entretanto, tão graves. Este é um dos problemas. A desertificação, que vem atrás, e que já se faz sentir hoje em dia, sobretudo no sul, a sul do Tejo,
Estes são problemas. Depois temos o eucalipto, é um problema, é o clima. E isto, há quem diria que não é por ser o eucalipto, o maldito do eucalipto, não, o problema não é esse. O problema é a monocultura, seja do eucalipto, seja do tomate, seja do que for, seja até da vinha, etc., seja lá do que for, a monocultura é sempre má. Destrói os terrenos. E aí chegamos a outro problema que nós temos, que é a destruição dos terrenos agrícolas. E se nós não tivermos terrenos aráveis, férteis e aráveis, o que é que a gente come? Essa é a questão. Esta é a questão. Estes são alguns. Depois temos os problemas de poluição atmosférica, etc. Temos um outro problema, que é um país, isto é um país que ficou baralhado e mal construído, foi tudo a correr para o mar e o interior do país ficou desabitado. Isto não funciona e eu ponho-me sempre esta velha questão há muitos anos, será que se este retângulozinho à beira-mar plantado suporta 10 milhões de habitantes? A interrogação está feita, eu não sei responder. Tenho uma ideia, não vou dizer, tenho uma ideia, mas é uma ideia vaga, imprecisa, que não tem interesse maior, mas gostava que esta discussão fosse debatida e nessa altura porque se calhar temos um problema de superpopulação, se calhar também temos. Dirão que não, que nascem muito poucas pessoas, morrem mais do que nascem, não sei o quê, a população é envelhecer, etc. São outras questões ao lado, mas que têm a ver com esta. A questão populacional sempre foi, em ecologia, sempre foi uma questão central. Saber quem somos, quantos somos, e se o solo que habitamos, onde temos os pés, suporta este impacto. E quer dizer, estes são, digamos, os problemas centrais. Depois há todos os pequenos problemas. Um recente, aliás, estava no inquérito que foi aqui apresentado, não é? Que é engraçado citar. Nunca ninguém ligou, quer dizer, o problema de internet. A internet até era giro, porque assim, aquilo até gasta pouca energia, não sei o que mais, não é verdade. Neste momento, a internet, sempre, e quando estamos a falar, a internet é neste momento já o terceiro país do mundo, se calhar já não é o terceiro, se calhar já vai mais à frente, se calhar brevemente será o primeiro, consumidor de energia. E normalmente nestas contabilidades não entra muito o computador individual. Parece que gasta pouco, mas gasta. O problema é que o pouco, em muitos milhões, dá muito. E é exatamente essa a questão. Está sobretudo a falar, ainda aqui há tempos, eu vi esses dados, alguém fez esses cálculos, não é? Só a falar dos servidores, quer dizer, aqueles sítios onde estão os grandes sistemas, que têm grandes memórias e não sei o que mais, que gastam energia bestialmente, não é? Mais que não seja para arrefecer aquilo, porque aquilo necessita imenso de energia. Já consumiam mais energia que a aviação civil. Isto é para a gente ter uma ideia destes números. Portanto, e esse também é um problema que e isto acarreta outros problemas. Aqui, quando entramos no problema da energia, há outros problemas muito complicados. Por exemplo, neste país, neste momento, não há cantinho em que alguém não queira instalar uma central solar. E eu ponho sempre a mesma questão, quando me perguntam, achas bem uma central solar? Eu digo assim, eu acho uma coisa estranha. Então, se o sol já está distribuído a domicílio para toda a gente, porquê é que a gente o vai concentrar num sítio para distribuir depois? Parece-me um contrassenso, estamos todos malucos. Então, se o sol, então porquê é que a gente não põe os painéis solares em cima do telhado? E não se fala bem nisso. Já está distribuído no domicílio e acabou-se. Mas não, vai-se concentrar todo, não sei o quê, e depois vai-se distribuir outra vez. Alguém me disse, alguém me diz sempre, e com razão, justamente, pois é, mas é que
é que assim pode-se vender e de outra maneira não. Só se vendem os painéis. Aí está, é um negócio. E o problema? Nós havemos de morrer de todos estes negócios, por se calhar um dia destes acabam por nos matar. Porque aqui o problema, que é um problema que nós debatemos, quando fala muito, salvar o planeta e não sei o quê, há quem fale, vem esse tema, salvar o planeta. É um disparate salvar o planeta salva-se sozinho, muito bem, não precisa de nós para nada. E quando o planeta, se é que o planeta tem uma essência, uma alma, disser, estou farto desta gente, acaba connosco, mas imediatamente. Nós temos é que nos salvar a nós. Essa é que é a questão que está hoje em cima da mesa. Nós temos que nos salvar a nós. E ao mesmo tempo, com alguns dos nossos companheiros nesta caminhada, que são outros animais, outras plantas, etc, etc. E acho que fico por aqui agora. Muito obrigada, José Lousa. Adeusinho. Tchau. Hadir Educal, Prathmik Bidyalaya Recording 1, 2, 3, 2. Michelle. Muito obrigada, José Lousa. Obrigada, Joana. E vamos entrar no último tema do nosso e vosso programa, as Olimpíadas da Rádio. Realizou-se no auditório da nossa escola a final das segundas Olimpíadas da Rádio. Este grande evento decorreu no auditório da nossa escola e contou com a grande presença de 8 novas escolas, que representaram todo o país e as ilhas. Assim que o podcast esteja disponível, contamos apresentar aqui na Hora do Piropo uma síntese das 2 horas da emissão. Mais uma vez, o nome da nossa escola ouviu-se no mundo inteiro. No Piropo Online encontram uma vasta reportagem fotográfica da autoria do professor Paulo Carcinho. Espreitem. Vamos contagiar o resto da malta de certeza, porque quando temos gosto em fazer uma coisa, estimulamos os outros, não é? E a propósito das Olimpíadas da Rádio, vamos ouvir a Hora da Poesia. A Sandra inspirou-se nesse acontecimento e vamos ouvir. Hora da Poesia, por Sandra Oliveira. Olimpíadas da Rádio. Que alegria e emoção tivemos a cada momento, seguindo a voz do coração neste feliz acontecimento. Foram as Olimpíadas da Rádio, na nossa escola do Machial, transmiti diretamente em áudio, na Rádio Miúdos Especial. Outras escolas recebemos com toda a atenção. Empolgados as acolhemos, com entusiasmo e dedicação. Recebemos cada escola irmã com imensa satisfação. De Lisboa, Porto, Lourinhã, São João da Madeira, Vila da Povoação. Também Castelo do Paiva, Chaves e Avis, a nós se juntaram. Cada qual com seu cariz, o dia abrilhantaram. Por videoconferência estivemos com São Miguel nos Açores. Magicamente assim convivemos, com borboletas saltitando nas flores. Se há dias marcantes, hoje foi um deles, sem dúvida. Obrigada a todos os participantes e toda a gente envolvida. Hora da Poesia, por Sandra Oliveira. Muito obrigada, Sandra, e até para a semana, aqui na Radical do Machial. E assim chegamos ao fim do nosso programa. Boa tarde, eu sou a Luana.
E eu sou a Bruna e também me despeço. Boa tarde a todos. Esta é a Rádio Radical, a rádio da Escola Básica 2 e 3 do Machial. Boa tarde, eu sou o Matheus. Um bom fim de semana a todos os nossos ouvintes. Boa tarde, eu sou a Carolina. A hora do piropo na Rádio Radical.